Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão aprova Disque Denúncia para vagas especiais de estacionamento ocupadas ilegalmente. Unidades básicas de saúde ampliam atendimento de rotina e eletivos. Depoimento de diretor-presidente da ProGuaru, a CEE, é adiado para o dia 17. Comissão de Justiça analisa projetos sobre direito de usuários dos serviços públicos. É o que você confere a partir de agora. O Jornal da Câmara de hoje começa falando de oportunidade de emprego. Empresas parceiras da Secretaria do Trabalho de Guarulhos estão oferecendo 80 vagas com salário de R$ 1.600. Confira os detalhes. O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda, CIET, recebe candidaturas até dia 4 de agosto para 80 vagas de operador de quadro de distribuição de energia elétrica. As vagas são oferecidas por parceiras cadastradas na Secretaria do Trabalho e estão disponíveis em Guarulhos e nas zonas leste e norte da cidade de São Paulo. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, CNH-B e garagem, além de disponibilidade de horário. O salário é de R$ 1.678. A empresa oferece vale alimentação de R$ 210 e vale refeição de R$ 20 por dia trabalhado. As vagas não exigem experiência. Os interessados devem comparecer a um dos 3 postos do CIET em Guarulhos, CIET Centro, CIET Pimentas ou CIET Ponte Alta. É preciso levar documentos pessoais. As unidades básicas de saúde de Guarulhos estão ampliando a capacidade de atendimento de rotina e eletivos. A Prefeitura de Guarulhos inicia em agosto a retomada dos atendimentos de rotina e eletivos nas unidades básicas de saúde da cidade, sempre observando as medidas de proteção contra o novo coronavírus. Em função da grande demanda de atendimento causada pela pandemia da Covid-19, a agenda programática das UBSs tinha sido reduzida a 25% da capacidade total. A partir do dia 2 de agosto, essa limitação será ampliada para 50%. A decisão de ampliar as agendas dos médicos, da enfermagem e da equipe multiprofissional que atendem nas unidades levou em consideração a queda no percentual de casos suspeitos de Covid-19 que deram entrada nas UBSs nos últimos meses. A previsão é retomar o atendimento nas unidades básicas de saúde em 100%, a partir de 1º de setembro, caso a pandemia continue com tendência de queda. Entidades culturais beneficiadas pela Lei Aldir Blanc oferecem atividades online gratuitas. Veja como se inscrever. Dança livre, dança do coco, teatro, canto e capoeira são temas das aulas e oficinas online gratuitas oferecidas pelas instituições que foram beneficiadas pelos recursos da Lei Federal Aldir Blanc por meio do Funcultura. São ao todo 196 vagas. As atividades se destinam prioritariamente aos alunos da rede pública de Guarulhos e dos céus da cidade. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio de links disponíveis na página da Secretaria de Cultura no site www.guarulhos.sp.gov.br. A Escola Viva de Artes Cênicas está com inscrições abertas até dia 16 de agosto. Confira os detalhes. Maiores de 18 anos podem se inscrever para o curso livre de música, que inclui conhecimentos e atividades de circo, dança e teatro, e é gratuito. A Escola Viva de Artes Cênicas oferece 32 vagas distribuídas em 2 turmas. Com 2 horas e meia de duração, as aulas acontecem de segunda a sexta, com início às 5 da tarde e às 8 da noite, e aos sábados no período da manhã e da tarde. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de agosto na página da Escola Viva no site da Prefeitura. Após se inscrever, o candidato passará por uma seleção.
Imóveis com edificações irregulares já podem aderir ao programa de regularização conhecido como Anistia. Saiba como participar. A regularização de edificações construídas fora dos padrões legais poderá ser solicitada em até 180 dias contados da lei que permitiu a anistia, que é de 16 de julho de 2021. Quem aderir em até 90 dias dessa data terá 30% de desconto além do parcelamento. Se a adesão for entre 91 e 180 dias após a lei, o desconto cai para 10%. Os processos podem ser protocolados eletronicamente na página da Secretaria Municipal da Fazenda de Guarulhos, fazenda.guarulhos.sp.gov.br, ou presencialmente no Fácil Pro Bom Clima. O atendimento presencial é destinado exclusivamente a profissionais contratados para atendimento de demandas de clientes. Para agendar o protocolo presencial, é preciso acessar o link facilagendamento.guarulhos.sp.gov.br. Depois de um longo período de portas fechadas por causa da pandemia da Covid-19, o Zoológico Municipal de Guarulhos reabre, com novidade aos visitantes. 3 de agosto foi a data escolhida para a reabertura do Zoológico de Guarulhos, que vai funcionar com 60% da capacidade de visitas e horário reduzido. A principal novidade é a casa nova das onças pardas Scott e Logan, que chegaram bebês à cidade e precisavam de mais espaço. O zoo ficará aberto de terça a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde, e aos finais de semana, das 9 da manhã às 2 da tarde. O local fica fechado às segundas-feiras. Os protocolos sanitários devem ser respeitados com o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e proibição da permanência no parque infantil. O Zoológico de Guarulhos fica na Avenida Dona Glória Pagnoncelli 344, Jardim Rosa de França. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu de maneira remota e analisou 2 projetos de lei. Entre as proposituras, a contratação de mulheres que sofreram violência doméstica. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu de maneira virtual na manhã da última segunda-feira, 2 de agosto. O projeto de lei 936 de 2021, de autoria do vereador Jaime Júnior, do Republicanos, sobre a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica foi discutido. A comissão defende a ideia apresentada pelo PL, mas o parecer foi contrário à propositura. Presidente dos Trabalhos, a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, explica. É um projeto que ele já foi apresentado, acho que é o 784, foi apresentado, que a matéria é a mesma. A única coisa que difere um projeto do outro é que no projeto desse vereador, o vereador Jaime Júnior, ele define um percentual de vagas que deveriam ser dispostas para empresas contratadas para serviço dentro da cidade, especificamente para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, o parecer contrário, ele se deu pelo fato de que, através do serviço de triagem, o executivo vai conseguir definir quantas vagas serão necessárias. Se nós fixarmos um percentual, nós poderemos ter vagas a mais, porque a triagem pode identificar que tem pessoas que não alcança o número de pessoas através dessa triagem que tem essa necessidade, e pode ser um número de vaga a menos. Então, por isso que nós definimos aí, decidimos votar contrário, em virtude de que o executivo tem condições, junto com a pasta Subsecretaria da Mulher, toda essa triagem que é feita, de definir quantas vagas são necessárias para que essas mulheres tenham acesso à vaga de trabalho. Utilizando a música para desenvolver a educação e a socialização de crianças, o programa Música nas Escolas abre 1.200 vagas gratuitas nesse segundo semestre. Entre os dias 7 e 18 de agosto estão abertas as inscrições para o programa Música nas Escolas, que oferece aulas coletivas de música para alunos do 4º e do 5º ano da Rede Municipal de Ensino. As aulas são gratuitas e oferecidas em todos os CELs da cidade, sempre aos sábados. Para participar, os responsáveis pelas crianças devem fazer a inscrição na unidade do CEL mais próxima de casa. As aulas começam dia 21 de agosto e seguem até dezembro. Neste momento de retomada do programa,
estão disponíveis 1.200 vagas, distribuídas pelos 12 CELs de Guarulhos. O programa conta com a atuação de 50 profissionais, jovens instrumentistas que compõem a Orquestra GRU Sinfônica. Para saber mais, acesse portaleducação.guarulhos.sp.gov.br. A Comissão de Trânsito e Transportes aprovou um projeto que prevê disque denúncia para vagas especiais de estacionamento utilizadas de forma irregular. Na reunião do dia 3 de agosto, a Comissão de Trânsito e Transportes deu parecer favorável a um projeto que prevê a fixação do telefone da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana em vagas de estacionamento demarcadas para idosos e pessoas com deficiência. O objetivo é aumentar a fiscalização, estimulando a denúncia do uso irregular dessas vagas por pessoas não credenciadas. O projeto foi apresentado pelo vereador André Alves, do Cidadania. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião virtual, aprovou um projeto que cria um mapa social na cidade. Na reunião de 3 de agosto, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 4 projetos. A única proposta a receber parecer favorável foi a que estabelece diretrizes e cria um mapa social em Guarulhos. O projeto visa reunir dados e indicadores sociais de diversas áreas para traçar o perfil social da cidade. O presidente da comissão, o vereador Pastor Anistaldo, do PSC, comentou o parecer. Esse projeto ele vem ao encontro do que já é interesse dos departamentos da prefeitura, né? É um projeto do vereador Gilvan Passos, o 250/2013, que é chamado de Mapa Social. E qual o intuito desse projeto? É justamente fazer um levantamento na área da saúde, na área da educação, assistência social, né? Para que todos esses departamentos tenham dados que sejam eficazes e acaba esses dados servindo, né, ao departamento público para outros projetos, né, para apanhados da realidade, né, em nossa cidade, e a prefeitura pode se utilizar disso também para que proponha, né, projetos nessas áreas específicas que estão dentro do projeto. Então, a Comissão de Finanças, vendo que esse projeto chamado de Mapa Social é um projeto bom, que vem ao encontro do interesse dos departamentos da prefeitura, deu um parecer favorável. Quem quer saber mais sobre a história e a cultura dos povos nativos do Brasil pode participar do Agosto Indígena, uma série de atividades com foco na vivência e conhecimento desses grupos. A Secretaria Municipal de Educação programou uma série de atividades para o Agosto Indígena. No dia 11 às 2 da tarde, tem o encontro virtual Arte e Cultura Indígena em Foco, Ressignificando Olhares. O evento será transmitido por meio do YouTube no portal SE, Programa Saberes em Casa. De 2 a 4 de setembro, fica em cartaz a exposição Arte e Cultura Indígena, Conhecendo e Convivendo com os Povos Indígenas, que acontece no Centro de Educação Ambiental Parque Chico Mendes. O horário de visitação é das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. O Parque Chico Mendes fica na Avenida José Miguel Aquel, 1100, no Parque Industrial Cumbica. Como uma forma de incentivar o empreendedorismo e profissionalizar a fabricação de bolos e doces, a Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para o curso Fabrique e Venda Produtos de Confeitaria. Uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, oferece um curso de confeitaria voltado ao mercado de trabalho. As inscrições para o curso Fabrique e Venda Produtos de Confeitaria estão abertas até dia 13 de agosto. Para participar, é só ligar para um dos telefones da Secretaria do Trabalho, 2475-9728, 2475-9726 e 2475-9715. Ao todo, há 16 vagas disponíveis. O objetivo do curso é desenvolver competências para auxiliar no processo de fabricação de bolos e doces, incluindo o acabamento do produto e a utilização de maquinários, sempre dentro das legislações sanitárias. As aulas vão acontecer presencialmente no Senai Paravente a partir de 23 de agosto, das 8 da manhã ao meio-dia.
Apesar do avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, muitas pessoas têm atrasado para tomar a segunda dose da vacina, o que compromete a imunização. Em Guarulhos, até julho, o número de atrasados passava de 15 mil. Para estimular aqueles que ainda não encerraram o ciclo vacinal, um shopping da cidade resolveu desenvolver uma campanha. Confira. De acordo com dados extraídos do sistema Vacivida, até o final de julho, cerca de 15 mil pessoas ainda não tinham retornado aos postos de saúde de Guarulhos para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 dentro do prazo indicado. A Secretaria da Saúde informou que está realizando a busca ativa desses faltosos, por meio de contato telefônico ou pelos agentes comunitários de saúde. Lembrando que somente com o esquema vacinal completo a imunização tem eficácia. A fim de incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina, o Internacional Shopping de Guarulhos lançou uma campanha de gratuidade no estacionamento. Até o final do mês, as pessoas que apresentarem a caderneta de vacinação com o esquema vacinal completo, 2 doses ou dose única, vão ganhar um voucher cortesia de estacionamento limitado a uma isenção por CPF, com validade para segundas e terças-feiras, pelo período máximo de 3 horas. O diretor-presidente da Proguaru, Francisco Caroni, estava agendado para falar à primeira reunião após recesso parlamentar da Comissão de Estudos sobre a extinção da empresa. Mas por falta de quórum, a oitiva não pôde ser realizada. A primeira reunião pós-recesso parlamentar da Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru não aconteceu por falta de quórum. Apenas 3 dos 11 vereadores integrantes da CE compareceram ao encontro, que também contava com a presença do diretor-presidente da empresa, Francisco Caroni. Presidente da comissão, Edmilson do PSOL, lamentou a ausência dos parlamentares. Na verdade, hoje nós tivemos aqui a reunião da Proguaru e, infelizmente, a maior parte, esmagadora maioria da comissão, que é base do governo, não compareceu, inviabilizando o quórum, mesmo com a presença do Dr. Francisco Caroni, que é o presidente da Proguaru. Então, nós que estávamos querendo muito ouvi-lo, conversar, dialogar, perguntar, ouvir as respostas, não foi possível porque a maioria optou por não comparecer, se ausentaram. Então, gostaria aqui de deixar registrado que na terça-feira que vem nós vamos fazer a reunião normal às 14 horas, de forma virtual, com a presença do presidente do sindicato do STAP, Sindicato dos Trabalhadores Municipais, e a comissão de trabalhadores eleitos e eleitas da Proguaru na recente eleição que teve agora. Então, terça-feira que vem às 14 horas. A expectativa é que o diretor-presidente da Proguaru, Francisco Caroni, compareça novamente à CE no dia 17 de agosto, às 2 da tarde. Buscar a essência da festa da Carpição, estabelecer relações com diferentes manifestações da cultura popular. Esse é um dos objetivos dos festejos da Carpição, que contam com música, culinária e rodas de conversa. O tema da Festa da Carpição 2021 é ressignificação e permanência. Os festejos contam com diversas ações artísticas e culturais, como exposições, instalação de lambe-lambe, mostra online de música caipira, visibilidade e reconhecimento da culinária tradicional e rodas de conversas, dando destaque à cultura popular caipira guarulhense. Aprovado com recursos da Lei Aldir Blanc por meio do Funcultura, o projeto conta com 20 standards confeccionados por artistas da região de Bom Sucesso que serão expostos na cidade. Conteúdos de mini-documentários produzidos para o evento também serão disponibilizados nas redes sociais e plataformas digitais. Para saber mais e acompanhar os eventos, acesse o perfil do projeto. O Instagram é Carpição e o site festadacarpição.com.br. Os vereadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça se posicionaram favoravelmente à propositura encaminhada pela mesa da Câmara, que trata dos direitos do usuário de serviços públicos. O projeto de resolução 2181 de 2021, de autoria da mesa da Câmara, recebeu parecer favorável durante reunião virtual.
O PR dispõe sobre a atuação dos responsáveis por ações de ouvidoria e a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos e institui a política de atendimento ao cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Guarulhos. Além do parecer ao projeto, os vereadores aprovaram uma emenda modificativa ao PR, que altera a ementa do projeto, mas não altera a propositura feita pela mesa da Câmara. E este projeto, que trata dos direitos dos usuários de serviços públicos, também foi analisado pela Comissão de Administração e Funcionalismo. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público se reuniu agora no dia 4 de agosto e deu parecer favorável para 2 projetos de autoria da mesa da Câmara. Um desses projetos trata da instituição da política de atendimento ao cidadão, incluindo ali itens da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ele também trata da atuação da ouvidoria da Câmara e da proteção dos direitos dos usuários do serviço público. E nós estamos com o presidente da comissão, o vereador Jorginho Mota, do PTC, e eu gostaria, vereador, que o senhor comentasse tanto esse projeto quanto o parecer da comissão. Nós estamos numa nova era, e eu acredito que a Câmara Municipal também não poderia ficar para trás. E a população é que ganha com isso, porque eu acho que enquanto vereadores puderem ouvir a população, saber o que a população pensa, entender os problemas, as dificuldades da nossa cidade, com toda certeza, isso vai munir, né, nós do Legislativo para que possamos criar projetos de leis favoráveis à população e também entendermos algumas coisas onde, de repente, nós não conseguimos chegar, até por conta da cidade ser muito grande. Hoje nós temos aí quase 1.400.000 habitantes, somos a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Então, eu acredito que com essa ouvidoria, né, com essa atenção que a Câmara Municipal e todos os vereadores estão tendo com a população, é um grande avanço para a população, é um grande avanço para a nossa cidade. A partir de agora, o Jornal da Câmara traz para você detalhes das deliberações realizadas nas primeiras sessões plenárias deste segundo semestre. A gente começa falando das vereadoras, que destacaram a importância dos 15 anos da Lei Maria da Penha e pediram mais delegacias especializadas e prioridades de votação dos projetos ligados à mulher. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, iniciou a primeira sessão após o recesso parlamentar, destacando os 15 anos da Lei Maria da Penha e a necessidade de ampliar o número de delegacias em Guarulhos. No dia 7 de agosto de 2006, há 15 anos atrás, foi sancionada pelo presidente Lula a Lei Maria da Penha, uma lei muito importante. Infelizmente, apesar de termos a melhor lei mundial, o Brasil está no 5º lugar do ranking da violência contra as mulheres. Eu não poderia deixar de falar sobre isso e dizer que nessa pandemia aumentou o feminicídio. Infelizmente, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida. Felizmente, dia 29, o Senado aprovou também, contabilizando como crime, a violência psicológica, porque alguns não consideram que é violência, mas essa violência ela pode levar até a morte. Quero também ressaltar que, infelizmente, todas as mulheres sofrem violência, independente de classe, mas as mulheres negras são vítimas de mais violência. E, nesse sentido, eu queria muito sensibilizar todas as vereadoras e os vereadores no sentido de que Guarulhos merece ter mais do que uma delegacia especial da mulher. Só na região dos Pimentas é a região que mais sofre violência. Ela é muito mais do que uma média cidade. E Guarulhos só tem uma delegacia da mulher. Na sequência, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, solicitou a priorização de projetos relativos à mulher para votação em plenário. Dando até continuidade na fala da nossa vereadora Janete Pietá, pedir que os projetos que estão na pasta referente à mulher, Procuradoria da Mulher, Direito da Mulher,
Nós temos uma quantidade muito grande de projetos lá que já passaram pelas comissões, que já têm parecer, e nós estamos indo para o segundo semestre, e nós não temos projetos para a mulher que foram votados na casa e aprovados. Então, assim, em virtude de já ter passado o Dia Internacional da Mulher, agora as questões de apontamento em relação à Lei Maria da Penha, nós temos projetos muito significativos, e como ela disse, o número só aumenta todos os dias. Nós não podemos ser referência da violência doméstica, nós temos que ser referência de coisas boas. Então, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, se possível, incluir nas próximas pautas das sessões alguns projetos da pasta das mulheres. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, se comprometeu a atender a solicitação da parlamentar. Com certeza, tendo o projeto da mulher aqui, ou do homem, ou de quem quer que seja, a gente vai pôr para votar. Eu peço para as comissões se reunirem, darem mais os seus pareceres, para que eu chegue aqui com 40 projetos, sendo 30 tem parecer e 10 não tem. Então, eu vou mandar levantar, tenho mandado colocar projetos de vereadores na pauta, como está aqui hoje, ou seja, não se preocupe, nós vamos mandar levantar e ajudar. Muito obrigada, principalmente esses projetos de alta relevância, que principalmente para proteger as mulheres. A inclusão de Guarulhos no programa estadual Meu Pet, que prevê a construção de clínicas veterinárias em cidades paulistas, também foi debatida na quarta-feira. O vereador Geleia Protetor, do PSDB, retornou do recesso parlamentar solicitando mobilização da liderança de seu próprio partido para a inclusão da cidade de Guarulhos no programa estadual Meu Pet. O programa prevê a construção de clínicas veterinárias em cidades do estado de São Paulo. O investimento do estado é de R$5 milhões por cidade contemplada. Venho fazer esse comunicado com alegria e com tristeza. Por que tristeza, presidente? Porque o governador João Dória, do meu partido, ele anunciou, presidente, um programa chamado para a construção de clínicas veterinárias, Meu Pet. No qual que se diz, no qual eu vejo a alegria? A alegria do governador estar se preocupando com a proteção animal. Tristeza de Guarulhos não estar sendo representada. Esse meu pet, presidente, foi levado para 8 cidades. Mas eu tenho certeza que hoje a presidente do meu partido, a Fran Correia, muito amiga do governador, muito amiga do vice-governador, vai interferir para que o Guarulhos receba o meu pet. Eu não quero acreditar que a Fran Correia, presidente do meu partido, vai deixar isso, não vai deixar Guarulhos não ser contemplado, né? Eu, como líder do partido dela, companheiro, né, de partido, acredito que a Fran Correia não vai deixar Guarulhos por qualquer birra, né? Não sei o que aconteça. Guarulhos não recebeu o meu pet, né? Que isso vai estar prejudicando a cidade de Guarulhos. O vereador Wellington Bezerra defendeu a expansão do serviço da família acolhedora em Guarulhos. Na sessão de 4 de agosto, ao discutir o requerimento de sua autoria solicitando informações sobre o serviço de família acolhedora, o vereador Wellington Bezerra, do PTC, defendeu a expansão desse serviço. O parlamentar é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. O programa Família Acolhedora no município de Guarulhos, um trabalho extraordinário. Eu quero já aproveitar e deixar os parabéns aqui para todos da ONG Forte, a Carol, o Gleidson, a Luciana, que fazem esse trabalho aqui no município. Eu sou muito grato a Deus por minha família fazer parte da família acolhedora. No último ano, nós acolhemos 2 crianças na nossa casa, 2 crianças que nos ensinaram muito, transformaram a vida da minha família. E esse projeto, presidente, vereadores, vereadoras, ele precisa ser expandido na nossa cidade. Nós precisamos debater mais sobre esse assunto na cidade. O Família Acolhedora, ele gasta menos para acolher uma criança do que o acolhimento institucional. Então, é um processo, é um programa
muito mais barato para o município e que consegue também dar às crianças um ambiente mais acolhedor, um ambiente familiar, que é exatamente o que as crianças precisam. Então, nós estamos aí solicitando informações e futuramente nós vamos vir com mais projetos e melhorias aí para apresentar ao Executivo sobre o programa Família Acolhedora. O requerimento foi deliberado para envio ao Executivo. Os vereadores Janete Rocha Pietá e professor Rômulo Ornelas, ambos do PT, e Márcia Tasquete, do PP, se manifestaram para solicitar cópia da resposta ao requerimento. A gente volta a falar sobre as sessões plenárias de quarta-feira, dia 4. O tempo de resposta dos requerimentos legislativos enviados à Prefeitura foi debatido por diversos parlamentares. Em um requerimento ao Executivo, o vereador Maurício Brinquinho, do PT, cobrou a falta de resposta a um ofício sobre desapropriação no Trevo do Bom Sucesso. Durante a sessão, o parlamentar encaminhou a deliberação do requerimento abordando o problema. Um pedido de um vereador não é atendido diante de um ofício. E a gente tem que tratar isso dentro de uma sessão da Câmara em forma de requerimento. Eu acho isso um absurdo. Seria muito mais rápido, muito mais prático pelo ofício, a gente já teria estudado, já teria visto, já teria tirado as dúvidas do que a gente precisa e não precisaria estar tomando tempo aqui de outras questões muito mais relevantes na sessão. Não é que não seja relevante. A questão da desapropriação no Trevo de Bom Sucesso é totalmente relevante aqui na cidade de Guarulhos, porque o Trevo de Bom Sucesso é uma novela eterna. O presidente vive falando sobre isso e outros vereadores e vereadoras vivem falando sobre o Trevo de Bom Sucesso. Então, é uma novela aqui já de vários anos e que não é um assunto só desse governo, mas é uma situação que a gente, por um ofício, poderia resolver e que não se resolve. Tem que se vir para cá para tratar isso como um requerimento e aí acaba deixando a gente tendo que ser obrigado a usar a palavra para falar da ineficiência do governo ao se tratar de um ofício de um vereador, de não responder um ofício de um vereador ou de uma vereadora. O vereador Edmilson, do PSOL, comentou sobre uma resposta à solicitação que ele fez ao Executivo. Colaborando aqui com o raciocínio de vocês, que nós temos diversas respostas da Prefeitura. Agora eu tive uma curiosa recentemente, onde um funcionário da Prefeitura, que está sendo investigado, inclusive, pelo Ministério Público, numa denúncia que este vereador fez, e o funcionário da Prefeitura, que é chefe de divisão, ele respondeu para mim, dizendo o seguinte: primeiro ele fez uma defesa dele, que ele queria saber quais os interesses do vereador Edmilson em investigar as questões do ISS e do IPTU em Guarulhos, que a Câmara Municipal deveria se posicionar sobre a postura deste vereador, que era um absurdo. Então, em vez dele responder o requerimento, ele fez uma defesa dele e mandou para mim. E eu estou respondendo, já respondi para ele, que ele tem que se defender lá no Ministério Público, não é comigo. Eu não sou promotor. O caso dele está no Ministério Público sendo apreciado lá. E eu disse a este servidor, quando ele mandou essa resposta, inclusive ele citando uma empresária da cidade, dizendo: olha, esse vereador está perseguindo uma empresária da cidade, colocou até o nome da empresária, dizendo que eu estava querendo saber demais. Isso está escrito. Ele devolveu para mim, dessa forma, dizendo: olha, o vereador está querendo saber sobre dados confidenciais. Eu acho que é um absurdo a gente ter que recorrer ao Poder Judiciário, como outros colegas aqui já recorreram e ganharam. Quando bate lá no juiz, na mesa do juiz, imediatamente ele dá a liminar, ele dá a decisão dizendo: é papel do vereador fiscalizar sim, não tem segredo, não existe segredo para aqueles que ocupam cargos de fiscalização, como é o nosso caso. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, declarou que tomaria providências com relação aos casos de demora ou inadequação de respostas da Prefeitura. Eu vou encaminhar um ofício direto ao prefeito para que responda a todos os requerimentos de qualquer vereador e responda, no mínimo, com coerência, no mínimo com uma resposta.
E não pode haver, na minha concepção, discussão entre o funcionário e o vereador. O funcionário está lá, o secretário está lá para responder aquilo que o vereador quer saber, que nada mais é do que a coisa pública. E a coisa pública tem que ser tratada com clareza. É assim que eu entendo. Então, eu acho que ofício não responde, requerimento também não responde, o papel do vereador fica muito difícil. Eu vou falar pessoalmente ao prefeito, vou encaminhar por escrito ao prefeito para falar com todos os seus secretários para responder, já que é aprovado os requerimentos aqui em plenário, que sejam respondidos. Jorginho Mota, do PTC, relacionou problemas com o cadastramento imobiliário a questões relativas à desapropriação. Esse requerimento, presidente, me faz lembrar também, dentre todas as coisas aí que os vereadores estão comentando, né, eu queria pedir aos nobres edis dessa casa que a gente se atentasse ao que está acontecendo, inclusive eu como presidente da Comissão de Funcionalismo, o que está acontecendo no cadastro imobiliário, que é onde uma associação de inspetores entrou com pedindo uma liminar à justiça para que tirasse as atribuições dos cadastradores, que são mais de 30 cadastradores, né? E hoje o município, a nossa cidade, não está com o cadastro em dia. Ou seja, a Prefeitura Municipal está tendo muito problema com relação a isso, diante desse fato. E não tem o que fazer, porque isso aí é uma ordem que veio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu gostaria que os nobres vereadores, inclusive, queria pedir a Vossa Senhoria, presidente, que se atentasse a isso, porque, além de estar perdendo dinheiro o município, está atrapalhando a vida de muitos empreendedores que não podem aí atualizar os seus imóveis. Então, quando a gente fala dessa questão aí de desapropriação, né, tudo acaba impactando nessa questão, né, do cadastramento. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, e o vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas, reforçaram o pedido de maior celeridade nas respostas às solicitações dos parlamentares. Eu acho que o vereador Brinquinho tem toda a razão, e o vereador Edmilson igualmente. Às vezes eles têm a ousadia de dizer... a gente pede em ofício, eles falam, se não tiver requerimento, a gente não envia. Quer dizer, o Guti, na hora que se elegeu, ele disse o seguinte, que ele era mais um vereador. Agora, na hora de responder aos nossos ofícios, ele não faz. Nós temos pedidos muito antigos que não são atendidos. Então, acho que é bastante importante, bastante pertinente. Eu cobro aqui uma posição dessa presidência para falar com o prefeito para que os atendimentos, os pedidos de vista, conforme a gente pode ser feito via ofício, que seja atendido com a devida celeridade. A gente não pode esperar que um processo seja disponibilizado ao gabinete do vereador depois de 3, 4, 5, tem casos que passa até mais meses se a gente não cobrar. E evitaria, sem dúvida nenhuma, ter que fazer os requerimentos aqui para ser votado em plenário, para esperar mais 15, 20, 30 dias ou mais, prejudicando a população. Preocupação com as infecções sexualmente transmissíveis entre crianças e adolescentes cresce a cada dia. Diante disso, o vereador Wellington Bezerra apresentou um requerimento solicitando dados referentes às contaminações deste público. Vereador pelo PTC, Wellington Bezerra, apresentou em plenário o requerimento 1919 de 2021, que solicita informações sobre estatísticas de crianças e adolescentes portadoras de doenças sexualmente transmissíveis. O requerimento foi aprovado pela Casa e deve ser respondido pela Secretaria Municipal de Saúde. Wellington Bezerra quer dar notoriedade ao tema. Esse requerimento, na verdade, foi apresentado, poderia ter encaminhado direto à Secretaria de Saúde ofício, porém eu fiz questão de trazer esse tema aqui para que se inicie uma discussão. Existe uma tendência mundial de aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis. Infelizmente, né, saber aí que vivemos
a globalização, a tecnologia, tudo aumentou aí no mundo, melhorou, enfim, e os casos de doenças sexualmente transmissíveis estão retornando. E os números, quando se falam de adolescentes, eles têm aumentado, principalmente entre adolescentes homossexuais, né? Os rapazes aqui no Brasil, nos últimos anos, esses números de DSTs, eles têm aumentado. Então, eu acredito que nós precisamos retornar a essa discussão. Eu acredito que nós precisamos falar sobre sexo nas escolas, nas ONGs, nas associações, nas igrejas. Eu acredito que nós precisamos desenvolver políticas públicas relacionadas a esse tema, porque não podemos aceitar mais que os nossos jovens voltem a morrer aí em virtude da AIDS. É bem verdade que hoje tem muitos coquetéis, né, tem muitos remédios. Enfim, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos abordar esse tema. Não podemos fechar os nossos olhos. E eu repito, os números estão aumentando. O Brasil está na contramão do mundo quando se fala de jovens, homens que desenvolveram doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, e a minha solicitação por esses dados é porque, a partir de quando eu tiver esses dados em mãos, nós vamos começar a desenvolver políticas públicas relacionadas a esse tema. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. A vereadora Janete Rocha Pietá questionou a parceria para a criação do novo Hospital da Criança e fez denúncias de mau funcionamento da unidade já existente na cidade. Janete Rocha Pietá, vereadora pelo PT, usou a palavra durante sessão extraordinária sobre requerimento que apresentou na casa, no qual questiona a parceria do governo municipal para a criação de novo Hospital da Criança e Adolescente. Entenda. Eu aprovei esse requerimento e gostaria de receber cópias, porque antes de fazer, é importante resolver os problemas que estão tendo no Hospital da Criança e Adolescente. Há 2 anos, nós não temos o ecocardiograma. Só isso. Então, eu fico muito feliz, Ruth, por fazer um novo. Mas por que não resolve no que está agora? 2 anos sem o eletrocardiograma é uma vergonha. Além disso, está havendo uma precarização do atendimento no antigo, já que vai ter o novo. Por isso, eu justifico e gostaria de receber cópia, e mais do que isso, não basta ficar pensando no futuro. O povo quer o aqui e agora. E aqui e agora está faltando remédio, está faltando muitas coisas. E, por isso, eu aprovei e quero receber. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o tema. A falta de delegacia especializada em atendimento de crianças e adolescentes na cidade foi motivo de debate entre os parlamentares. Vereador pelo PTC, Wellington Bezerra usou a palavra durante sessão para apontar a necessidade de criação de uma delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes na cidade. Delegacia especializada já. Delegacia especializada já. Presidente, eu tenho batido nessa tecla já tem alguns anos, solicitando à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo uma delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes aqui no município de Guarulhos. A nossa cidade ela é referência em todo o estado. A nossa cidade tem 2 rodovias federais que cortam a nossa cidade. E nós não podemos atender as crianças vítimas de violência nos departamentos de polícia de qualquer jeito, ou da forma como elas são atendidas, como elas são tratadas. Eu não quero culpar os profissionais que trabalham nas delegacias, porque, na verdade, eles não estão preparados para atender uma criança vítima de violência. Mas é um absurdo
vereadores e vereadoras e presidente, é um absurdo. Eu sei que tem muitos de vocês aqui conhecem muito bem o estado de São Paulo. E eu queria deixar uma pergunta. Alguém aqui sabe em que cidade do estado de São Paulo tem uma delegacia especializada em atender criança e adolescente vítima de violência? Se vocês souberem, por favor, me informem, porque eu já vasculhei o estado inteiro e não encontrei. Não encontrei. Então, eu quero reforçar essa luta. Eu levantei uma petição pública com 16 mil assinaturas, fui até o secretário de Segurança Pública do Estado, solicitando essa delegacia. A resposta foi muito óbvia, infelizmente, que não tem condições financeiras, não tem orçamento. Enquanto isso, estão matando as nossas crianças. Quero fazer menção aqui, não foi no estado de São Paulo, mas eu preciso fazer menção ao nome do menino Miguel, que foi assassinado pela mãe e por sua companheira. A mãe, elas colocaram o corpinho do menino de 7 anos dentro de uma mala e jogaram no rio. Estão matando as nossas crianças e nós precisamos nos mover, precisamos fazer algo. Então, Guarulhos tem condições, sim, de ter uma delegacia especializada para atender criança e adolescente vítima de violência. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. A necessidade de cuidados com os problemas mentais dos profissionais da saúde também foi abordada nas sessões. Vereadora pelo PT, Janete Rocha Pietá, apresentou na Casa o projeto de Lei 1702 de 2021, que assegura suporte psicológico e psiquiátrico aos profissionais da saúde que atuem na linha de frente de combate ao Covid-19. Os problemas psicológicos têm que ser tratados. É necessário que a cidade tenha psiquiatra e também psicólogos para atender a população, mas principalmente para atender esses gigantes da saúde, que não são nenhuma Rebeca Andrade, mas que ganham um pódio no sentido de atender às necessidades da população. Por isso, eu acho que esse governo tem que ser que nem a nossa medalhista de ouro na natação de 10 quilômetros, que nadou, ganhou e fez uma beleza. As coisas têm que ter agilidade. Então, em relação aos trabalhadores da saúde, é necessário ter também agilidade na aprovação nessa casa e na execução pelo Executivo. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o tema. A divulgação de um relatório sobre a viabilidade econômica da Proguaru, elaborado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, repercutiu entre os vereadores. A possível extinção da Proguaru foi mais uma vez tema de debate em sessões extraordinárias, dia 4 de agosto. A divulgação de um relatório de viabilidade econômica elaborado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, gerou críticas do vereador Edmilson, do PSOL. Eu teria vergonha, se fosse o chefe do Executivo, de mandar esse relatório da FIP para cá. Teria vergonha. 38 mil custou cada página, se nós fizermos por página. A FIP tem outros contratos com a Prefeitura, 10 milhões na educação, outro de 6 milhões na educação, 2 milhões na fazenda para criar a taxa do lixo, 2 milhões e 300 para serviços técnicos de transporte e 1.898 para essa questão da Proguaru. Que eu quero chamar a atenção dos vereadores, quem estava esperando um relatório robusto para vir para a Câmara, não perca seu tempo. Eu imaginava um relatório de 200 páginas, com substância. Aqui não tem absolutamente nada. Aqui é um copia e cola das informações que a comissão tem e que foi passado pelos funcionários da Proguaru. É um copia e cola de quantas máquinas tem, quantos funcionários tem, quantos aposentados tem. Isso nós já sabíamos. O item de recuperação econômico, que é o que nos interessa, coloca na primeira linha, para vocês entenderem.
A capacidade de recuperar a empresa financeira e operacionalmente depende de sua capacidade de gerar lucro, ponto final. E quem disse que empresa pública tem que gerar lucro? 2 milhões de reais para escrever uma imbecilidade dessa. Presidente da Câmara, Martelo, do PDT, também defendeu a manutenção da Proguaru. Se nós contratássemos a FIP para ver se a Prefeitura de Guarulhos é viável, ia fechar também. A Prefeitura não está aqui para dar lucro. A Prefeitura está aqui para arrecadar e viabilizar o recurso em todos os sentidos, para todas as melhorias na cidade, educação, saúde, enfim, para tudo. E a FIP faz um relatório desse, dizendo que a Proguaru não é viável. Eu discordo veementemente. A Proguaru é viável, ela tem que ser remanejada, ela tem que ser conduzida com mais transparência, ser conduzida por gente que realmente faça uma boa gestão, uma boa administração. Esse relatório e da FIP, no meu modo de ver, é uma coisa que todos nós sabíamos. Isso não é surpresa para qualquer vereador. Ou algum vereador podia estar esperando que a FIP ia falar que a Proguaru é viável. A Proguaru é viável. O prefeito vai se arrepender e muito. Já falei pessoalmente com ele, e muito em fechar a Proguaru. A tradicional Festa da Carpição, em Bom Sucesso, foi lembrada por Janete Rocha Pietá. Na 38ª sessão extraordinária da Câmara, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, prestou homenagem à tradicional Festa da Carpição, em Bom Sucesso, que acontece no mês de agosto. Eu queria aproveitar o instante para fazer uma homenagem ao agosto também da Carpição, que é a Festa da Carpição, que ocorre a primeira segunda-feira, a Carpição, e temos o último fim de semana, que é a festa. É uma festa tradicional de 280 anos, que tem resquício ainda da tradição dos negros, porque sempre acopla Nossa Senhora a São Benedito, tem a capelinha de São Benedito, e uma pena que a festa está muito reduzida por causa da situação pandêmica, mas, de qualquer maneira, é bom dizer que Guarulhos tem uma tradição, tem festa, tem congadas, tem folia de reis, e que nós temos que prestigiar a nossa cidade. A Prefeitura de Guarulhos pretende criar uma taxa para custear o serviço de coleta de lixo. O texto foi deliberado e agora segue para análise das comissões permanentes. Durante a 38ª sessão extraordinária, os vereadores deliberaram 37 projetos às comissões permanentes do Legislativo. Entre eles estava o projeto da Prefeitura para a criação da taxa de resíduos sólidos, conhecida como taxa do lixo. Prevista no marco regulatório do saneamento básico, a taxa tem gerado polêmica. Vereadores da oposição, Edmilson do PSOL, Maurício Brinquinho e Janete Rocha Pietá, ambos do PT, foram contrários à deliberação. Essa instituição tem uma lei que foi aprovada em 2020. Desde junho de 2020, o prefeito poderia ter mandado para essa casa. Junho, há um ano atrás. Ele mandou quando? Ele mandou no último dia. E quando ele manda o projeto no último dia, ele ainda tem a coragem de dizer que vai fazer correções. Em um ano não teve condições de ver o que ia mandar e de como iria mandar, vai mandar um substitutivo. Tem a impressão que o tratamento que é destinado a essa casa é assim, manda lá do jeito que está, se colar, colou. Poderia ter feito, ter conversado com a população, né? Novamente, o governo perde a oportunidade de debater isso com a população. A população não se sente inserida na discussão. Qual que é o propósito dessa arrecadação? Para onde vai? Vai ser utilizado para quê? Só simplesmente para essa coleta do resíduo sólido, como já vem sido feito hoje? Qual que é o programa?
Né? Vai ter coleta seletiva, não vai? Vai ter limpeza das ruas, não vai? Né? Como será feito isso? Onde será realmente gasto esse dinheiro? Não poderia ter feito audiências públicas, mesmo que fosse via internet, como a gente está fazendo aqui agora, via remoto, né? Dessa forma que a gente está fazendo as nossas sessões? Eu concordo que o prefeito Guti, ele deixar para a última hora e já dizer que é substitutivo, então por que a gente não discute logo o substitutivo? Para saber como é que ele vai propor. Dito isso, eu quero dizer uma coisa. A maior parte da nossa população está passando um momento difícil, desempregada, com baixos salários, aumentando tudo, água, luz, gás. Agora, o prefeito mente ao dizer que não ia criar taxa. Ele, por detrás de não dizer que não vai criar taxa do IPTU, está criando uma taxa. E não é verdade que ele é obrigado, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que se ele pode compensar de outra forma, ele tem que ouvir isso que nós estamos falando. Como é que ele pode compensar de outras formas? Eu já entro na discussão com um reajuste ou tributos em cima do ISS de bancos, de serviços aeroportuários, né? De IPTU, de glebas vazias, ou de construções de alto padrão e luxo. Por que não se põe em discussão essas questões? E sim, vai penalizar o pobre, vai penalizar o trabalhador. Os vereadores Márcia Tasquete, do PP, professor Rômulo Ornelas, do PT, e doutor Laércio Sandes, do Democratas, defenderam um debate mais amplo sobre o tema. Nós temos que entender que o meio ambiente pede responsabilidade e que essa taxa do lixo agora realmente não é hora. Nós estamos vivendo o pior momento de desemprego que alguém pode viver, é o momento que nós estamos vivendo. Porém, por outro lado, se realmente for debatido e a lei federal obrigar o município a criar, o município não pode renunciar à receita. Isso causa improbidade administrativa. E nós, como legislador, temos que debater esse assunto. Então, eu peço ao presidente da casa, aos demais vereadores, que façamos isso com muita responsabilidade. A partir de hoje, nós temos um prazo aí bem esticado, porque ele só foi deliberado o projeto. Vamos deixar, inclusive, isso bem claro para a população, porque muita gente pode pensar o seguinte: não, já está sendo votado, uns são a favor da taxa do lixo, outros são contra. Não. Hoje não está sendo votado, e eu deixo isso muito claro com a população. Esse projeto não está sendo votado hoje, ele foi deliberado hoje. Eu acho que a questão é muito mais profunda, a questão do lixo na cidade, em todas as cidades brasileiras, é uma questão que faz parte de uma questão ambiental, uma questão de proteção ambiental. Aqui na nossa cidade, se não são os catadores, a cidade estava muito mais complicada. Qual é o projeto da taxa de lixo? E a taxa de lixo que vem para proteger os catadores nessa cidade. Qual é a ideia da coleta seletiva? Então, não é simples, é muito pobre um projeto de dizer a taxa do lixo. É muito pobre, é muito fraco. A gente sabe que a lei federal, que é o marco regulatório dos resíduos sólidos, trouxe algumas obrigações, tanto para o Estado como para os municípios, principalmente para aqueles municípios que têm o chamado lixão. Guarulhos não tem mais lixão, Guarulhos tem um aterro sanitário. Então, isso precisa ser levado em consideração. A cidade de Guarulhos tem orçamento próprio para coleta do lixo na cidade. Realmente, o que os colegas falaram tem pertinência, nós precisamos aprofundar essa discussão e não podemos nos calar simplesmente com um novo substitutivo a ser encaminhado eventualmente pelo prefeito. Não podemos nos calar
somente pelos 30 dias que o projeto tem que ficar na mesa e não pode ser votado. Essa questão precisa ser aprofundada em todas essas nuances que eu acabei de manifestar. Integrantes da base do governo, os vereadores Wellington Bezerra e Jorginho Mota, do PTC, defenderam a deliberação do projeto. Esse tema é um tema muito delicado. Eu tenho quase que 100% de certeza que nenhum vereador aqui gostaria de aprovar um projeto descontando qualquer valor que fosse do munícipe em um período como esse. Em um período como esse. É muito delicado. O povo está sem dinheiro, o povo não tem dinheiro para comer, vai ter dinheiro para pagar, taxa. Mas nós sabemos que a Lei 14.026, 026, o novo marco aí do saneamento básico, ela traz algumas normativas, e entre elas, essa questão da cobrança de taxa para os municípios. 46% dos municípios brasileiros já cobram alguma taxa. E nós precisamos ser responsáveis também. Essa ação em conjunta da oposição de querer colocar como se o prefeito estivesse criando uma taxa. Taxa esta que todos nós sabemos está sendo imposta, está sendo determinada por lei. Todos os municípios vão criar isso. O nosso não pode ficar de fora. Entendeu? Então, eu acho deselegante da parte da oposição querer colocar isso como se estivesse criando uma taxa a mais, ou comparando com uma taxa de IPTU. Gente, não faça isso, vamos ser coerentes. Isso é uma coisa que está sendo determinação federal. Oposição ao governo, Lucas Sanches, do PP, rebateu as falas governistas. Eu acho curioso a maneira como vocês tentam proteger, blindar, a base do governo já está se preparando para dividir a culpa com o prefeito Guti, porque bem como a gente já está mobilizando nas redes sociais, e a vereadora Janete mesmo que disse, da mesma forma que a Marta foi taxada lá em São Paulo, o prefeito Guti também vai ser taxado de butaxa aqui na cidade de Guarulhos. Não tem outra saída. Como que o prefeito Guti, que fez campanha com o slogan votou no PT, todo mundo no IPTU, como que vai ficar a cara dele agora? Público que está nos acompanhando, como que vai ficar a cara do prefeito Guti durante a campanha? O slogan vai se voltar contra ele. A nova política está caindo a máscara. Votou no Guti, tomou no IPTU. Porque da mesma maneira que o prefeito Guti falou que ia congelar o IPTU, que nem ia defender aumento de criação de taxas, de impostos, agora o prefeito Guti está criando a taxa do lixo. Se é obrigatório, por que não colocou um centavo? Então, colocou um valor exorbitante para a população mais pobre pagar em plena pandemia. O sistema de ouvidoria da Câmara passará por modificações. A medida visa garantir mais transparência e praticidade aos usuários. Um projeto de resolução elaborado pela mesa diretora da Câmara foi aprovado já em 2 discussões em sessões extraordinárias realizadas dia 4 de agosto. O projeto faz adequações ao sistema de ouvidoria do Legislativo, a fim de garantir transparência, participação e proteção aos usuários dos serviços públicos. O texto do projeto atende à Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais. Segundo o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, as mudanças seguem orientações de órgãos de fiscalização. Esse projeto de resolução são ajustes técnicos solicitados pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, para a ouvidoria em atendimento aos cidadãos e a Lei Geral da Proteção de Dados. É por isso que nós fizemos esse pequeno ajuste no projeto. Para entender mais sobre as mudanças que serão realizadas na ouvidoria da Câmara, nós preparamos uma reportagem específica sobre esse assunto. Atendendo a orientações do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, a mesa diretora da Câmara de Guarulhos elaborou ajustes técnicos na ouvidoria do Legislativo. O projeto de resolução com essas alterações foi aprovado em plenário no dia 4 de agosto. Segundo a justificativa do projeto, o objetivo das mudanças é garantir a participação, proteção
e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos, norteado pela Lei Geral de Proteção de Dados. A finalidade seria dar transparência no uso dos dados das pessoas físicas. A resolução ainda institui a política de proteção e defesa do usuário de serviços públicos, além da política de atendimento ao cidadão, a fim de estabelecer ações voltadas às boas práticas e padrões de qualidade no atendimento. E para garantir a participação popular, também é prevista a criação de um Conselho de Usuários dos Serviços Públicos. Esse conselho terá como função acompanhar a prestação dos serviços, participar da avaliação dos serviços prestados, propor melhorias na prestação dos serviços, contribuir com a definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário, além de se manifestar quanto às consultas que lhe forem submetidas. O Conselho de Usuários dos Serviços Públicos será composto por 6 representantes dos usuários e 6 representantes dos setores da Câmara. A resolução da mesa entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do município. O link para a ouvidoria do Legislativo está no site guarulhos.sp.leg.br. Neste mês, o Brasil comemora o Agosto Dourado, uma forma de incentivar a amamentação no país. A data também foi lembrada durante a sessão. No mês de agosto, por todo o país, são divulgadas ações de incentivo ao aleitamento materno. Durante a última sessão extraordinária, dia 4, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, falou sobre a importância de comemorar o Agosto Dourado e da doação de leite. Eu, nesse momento, gostaria de falar sobre o Agosto Dourado, que é o mês do aleitamento materno. Ele tem como objetivo sensibilizar as mães lactantes, os profissionais da saúde e a população em geral da importância da amamentação exclusiva até os 6 meses e também da importância da doação de leite. Cerca de 11% das crianças nascidas no Brasil são prematuras e um único litro de leite doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Com esse gesto de amor e solidariedade, muitos bebês serão salvos. Aqui em Guarulhos existe o Banco de Leite Humano Municipal e que precisa de muita doação. Nesse momento, o estoque está 0. E eu gostaria de dizer para as mães e as lactantes que têm em abundância esse leite, que é a principal alimentação do bebê, pudessem doar. Para isso, tem um telefone. Eu gostaria de pedir ao presidente que fizesse ampla divulgação desse número, 2408-4991, e também que lá vai ter todas as explicações, como é que se procede para colher o leite, para armazenar o leite, para levar o leite. E nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe Daniele Coutinho, coordenadora da Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes. Confira um trecho da entrevista. Conta pra gente aí com detalhes como que foi a criação da associação. Então, a Chico Mendes, ela surge, de um sonho da nossa fundadora, que é a Dona Ivone Félix, moradora aqui da região do Cabo Sul, juntamente com outras mulheres que estavam ali incomodadas, com crimes ambientais que estavam acontecendo na nossa região. Só que elas estavam ali enquanto indivíduas, tentando ali fazer o seu trabalho, o seu papel, e elas foram orientadas a se organizarem, e nisso nada mais justo do que uma belíssima homenagem a esse grande líder, a esse grande ativista que foi o Chico Mendes, e aí elas se organizaram, criaram a instituição em 2005, em 2006 eu fui convidada a começar a fazer parte, então foram só mulheres, isso é bastante orgulho para a gente, mulheres simples, mulheres
sabe, do bairro, com valores, com pertencimento, mas que tinham muita garra e muita força de vontade de querer fazer algo diferente para a cidade, né? Elas estavam, na época, elas pensavam que era só local, mas não, né? A sementinha delas era proteger o nosso meio ambiente, que é de todos. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!